Fala galera, o papo dessa vez aqui no Latitude é sobre a utilização dos agrotóxicos no Brasil. Uma questão que vai envolver saúde pública e impactos socioambientais. A utilização dos agrotóxicos aparece dentro daquele contexto de Revolução Verde, quando nós tivemos uma implementação de uma série de insumos dentro das práticas agrícolas. Aparecem os agrotóxicos, os fertilizantes artificiais, os maquinários em larga escala, as sementes geneticamente modificadas, mais recentemente os transgênicos. Dentro disso, a gente vai isolar essa questão que é dos agrotóxicos e, sobretudo, discutir como eles são utilizados no Brasil. O nosso país é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Desde 2009, nós estamos no primeiro lugar do ranking mundial. Cada brasileiro, em média, consome por ano 5,2 litros de agrotóxicos. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva aponta que 70% dos alimentos produzidos no Brasil são contaminados por agrotóxicos e a Anvisa diz que pelo menos 28% desses alimentos produzidos são contaminados com agrotóxicos que não são permitidos, que não são legalizados e que acabam oferecendo um risco de toxicidade cada vez maior. Enquanto nos últimos 10 anos o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, aqui no Brasil o crescimento foi de 190%. Os agrotóxicos são produtos sintéticos, para alterar a composição de fauna e flora. Geralmente eles são utilizados para impactar ervas daninhas e insetos que não são desejados ali naquele ciclo produtivo. A gente pode avaliar os impactos ambientais dos agrotóxicos. Acontece um processo de lixiviação, onde esse agrotóxico vai ser carregado pela chuva e pode contaminar as reservas subterrâneas, o lençol freático, comprometendo aí a potabilidade dessa água. A própria composição do solo e da fertilidade do solo é alterada e toda a questão de biodiversidade, tanto de fauna e de flora, vai sofrer um impacto por conta dos agrotóxicos. De outro lado, nós temos os impactos humanos, e aí nós temos as intoxicações crônicas e as intoxicações agudas. No caso das agudas, quem vai sofrer mais são os trabalhadores que estão aplicando esse agrotóxico, estão em contato direto com esse produto, Essas intoxicações podem gerar irritação na pele e nos olhos, diarreia, vômito, dificuldade respiratória, convulsões, que inclusive podem levar à morte desses trabalhadores quando expostos aí a doses bem amplas, bem significativas de agrotóxicos, Pelo outro lado, quem está sujeito à intoxicação crônica somos todos nós que consumimos produtos com agrotóxicos, É uma intoxicação a longo prazo, por muitas vezes silenciosa, a gente não percebe os efeitos de maneira imediata. E que nesse caso a gente vai ter como principal consequência alteração de fertilidade, impotência sexual, abortos, malformações congênitas, disfunções hormonais e, sobretudo, e mais sério e extremamente grave, um aumento significativo na possibilidade de desenvolvimento de câncer. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, publica uma posição associando o amplo espectro de utilização dos agrotóxicos no Brasil, junto com o aumento do caso de cânceres no nosso país. Então a gente tem uma entidade séria que faz esse processo de correlação. Nos Estados Unidos, foi publicado através do MIT um estudo de uma pesquisadora chamada Stephanie Seneff. Ela aponta que até 2025, uma a cada 2 crianças terá comprometimentos ligados ao autismo por conta da exposição aos agrotóxicos. E ela usa nos seus estudos principalmente o glifosato, que é o principal herbicida utilizado no Brasil. A OMS aponta ainda um outro dado. Ela diz que anualmente, nos países em desenvolvimento, 70 mil pessoas são intoxicadas de maneira aguda por conta dos agrotóxicos. E diante de tudo isso, por mais incrível que pareça, essas empresas que produzem os agrotóxicos ainda têm uma série de incentivos fiscais para conseguir cada vez mais mercado dentro do Brasil. E contam ainda com o fundamental apoio da bancada ruralista para atender os seus interesses junto ao legislativo e ao executivo aqui no nosso país. Por outro lado, a produção de orgânicos, a produção agroflorestal, que são opções à utilização dos agrotóxicos, não tem incentivo nenhum, não existe nenhum tipo de estímulo a essas práticas, as ações são muito pontuais, muito por conta de organização de grupos pequenos, de ONGs, de cooperativas de trabalhadores,
E aí fica uma luta extremamente desigual. Por conta disso, os orgânicos ainda são em média 30% mais caros, mas já existe uma série de esforços para tentar diminuir o valor desses produtos e fazer com que a gente consiga alcançar mais mesas com alimento realmente saudável e que a gente tenha minimizado as questões de saúde pública. A gente precisa rever a questão rural no Brasil, seja nos agrotóxicos, seja na estrutura fundiária, um modelo extremamente concentrador, né, que coloca boa parte das terras, a maior parte das terras, produzindo commodities para atender o mercado externo, seja na questão da pecuária, que é responsável por 80% do desmatamento na Amazônia, que é o principal mecanismo de incremento de gases do efeito estufa na atmosfera. Então tem uma série de questões urgentes, graves, sociais e ambientais que estão associadas ao espaço rural brasileiro que precisam de uma revisão urgente e uma readequação para o equilíbrio social e para o equilíbrio ambiental do nosso país. Eu fico por aqui. Se você curtiu, inscreva-se aí no canal, compartilhe, curta as nossas páginas nas redes sociais. Valeu, muito obrigado e até a próxima.